Oi, gente! Nesse momento estamos aqui em live e nós vamos ler João, capítulo 2. Já lemos o capítulo 1 e agora a gente vai continuar nossa leitura. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, estamos aqui em mais uma segunda-feira, começo de semana, primeira live da semana. Queremos te pedir, meu Deus, mais uma vez, que se faça presente. Sem a tua presença, Pai, nada disso aqui que estamos fazendo importa, nada disso aqui faz sentido. Então te pedimos, Senhor, que faça presente aqui na casa de cada um que está assistindo essa live, que está vendo esse vídeo gravado, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós vamos juntos agora nesse momento parar um tempo de nossas vidas para conhecermos mais sobre o Senhor. Vamos ler o capítulo 2 de João. Queremos te pedir que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, e que o Senhor quer falar conosco através dessas palavras. Esteja presente e que a tua presença seja real, Pai. Continue nos abençoando e nos livrando de todo mal, é o que te pedimos não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Começa assim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Vamos dar uma pausa aqui para entender o que está acontecendo. A gente falou sobre isso no capítulo 1. Deixa eu só baixar um pouquinho, que eu tô sentindo que a música ainda tá alta, não sei. Um pouquinho sobre isso no capítulo 1, que o livro de João, ele é bem direto, né? Ele não tem muito contexto, muita explicação antes de chegar e contar a história. Ele simplesmente conta a história. Então a gente vai dar essas pausas, às vezes, para tentar nos guiar aonde estamos, né? Basicamente, aqui, Maria, a mãe de Jesus, e os discípulos de Jesus foram convidados para um casamento que estaria acontecendo em Caná da Galileia. Para quem não sabe, nesse tempo, os casamentos eles não duravam apenas um dia, como dura o nosso casamento que a gente conhece hoje, né? Duravam dias, era uma festa que durava dias. Então eles precisavam ter comida e bebida para essa festa, para todos os dias dessa festa, para que os convidados ficassem satisfeitos, para que fosse um casamento. E aí, eles precisavam ter isso por todos os dias de festa, para que os convidados eles ficassem satisfeitos e felizes com a festa e não falassem mal da festa e dos noivos, enfim. E aí, enfim, esse é o contexto, né? Eles foram convidados, só que chegando lá, chegou um dado momento da festa, o vinho acabou o vinho da festa. E aí, o que acontece? Ainda faltava dias para acabar a festa e o vinho simplesmente tinha se acabado. E agora? O que os convidados iam falar dos noivos? O que ia acontecer? Maria, mãe de Jesus, se sensibilizando com aquele casal, se sensibilizando com o ocorrido, chama Jesus por conhecer o seu filho e saber o que ele era capaz de fazer e conta pra ele: o vinho acabou. Ela falou, né? Eles não têm mais vinho. Ela conta isso pra Jesus. E aí a história continua da seguinte forma, versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Essa frase aqui, por mais simples que pareça, é uma frase muito importante desse capítulo 2. Assim, quando eu li a primeira vez essa frase, eu fiquei, nossa, como é que Jesus fala assim com a mãe dele? A gente dá esse choque, né? Tipo assim, é um filho falando assim com a mãe. Só que não tá escrito isso na Bíblia, mas eu dei uma lida em alguns textos e alguns historiadores, não sei se isso é verdade, mas alguns historiadores contam que essa maneira não era uma maneira grossa de se dizer, era uma maneira muito comum de chamar as mulheres de mulher, sabe? Tipo, independente se ela é sua mãe ou não, falar, tipo, não sei o que lá, mulher, não tem? Então isso não traz ser uma forma ignorante de Jesus, mas é uma correção, não deixa de ser uma correção que se fala, deixa eu ver uma palavra certa aqui que eu anotei. Repreensão, é isso, não deixa de ser uma repreensão. Porque Maria, ela chega ali para Jesus e conta isso para ele. E aí Jesus fala o quê? Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo, sabe? Não é no seu tempo, é no meu tempo. É no tempo de Deus. É no tempo do meu Pai que as coisas vão acontecer. E não no seu tempo. E aí tem essa repreensão ali para Maria. E aí continua. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar.
Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos explicar sobre essa repreensão. Jesus, ele mostrou ali que era no tempo de Deus que as coisas iam acontecer, sabe? Não no tempo de qualquer outra pessoa que tivesse pedido. E não no tempo da mãe dele que tinha pedido algo. Isso é muito importante pra gente também entender sobre isso. A gente vai conversar melhor sobre essa questão do tempo mais pra frente. Mas, mesmo com essa gentil repreensão de Jesus, mesmo ele dizendo pra Maria que não era o tempo dele ainda, Maria conhecia o seu filho, ela conhecia Jesus, sabe? E ela sabia que ele era capaz de fazer alguma coisa. O que? Não sei, mas alguma coisa ele ia fazer. É por isso que ela vira pros homens e fala pra eles, façam tudo o que ele mandar, sabe? Tipo, eu não sei o que ele vai fazer, eu sei que é no tempo dele, mas só façam o que ele pedir, independente do que for e da hora que for, façam o que ele pedir e o que ele quiser que vocês façam. Isso é muito bonito, porque traz uma confiança, sabe? Tipo, um descanso. Tipo assim, eu tô preocupada com tudo que vai acontecer, mas deixa no tempo dele, deixa que ele vai cuidar, ele vai fazer o melhor. Independente do que, se não for o que eu quero que ele faça, ele vai fazer o melhor. Isso é muito bonito dessa parte. Acho que a gente não presta muita atenção nessa pequeno trechinho do texto, sabe? Desse descanso de Maria de eu conheço quem é Jesus. Isso é muito bonito. Quando a gente conhece quem é Jesus, a gente descansa. E a gente entende que ele vai fazer no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, e vai ser perfeito. Isso é muito bonito. Glória a Deus. Tá, enfim, vamos continuar a nossa leitura aqui. Façam tudo o que lhes mandar. Tá. Uma coisa também é que a gente não sabe quanto tempo Jesus demorou pra fazer. Então, tipo assim, a gente não sabe dizer se foi assim que... Perdeu uma moto, tá, gente? Não sabe dizer se foi assim que Maria falou com ele foi e fez. Porque pelo que parece, né? Parece que teve essa demora, esse tempo dele pensar, dele esperar uma resposta do céu. Porque ele disse pra ela que não era no tempo dele, era no tempo de Deus. Então, ele tinha que esperar essa resposta do céu, acredito eu, que ele deve ter esperado ali uma autorização do Pai, de Deus, para ele fazer isso, para ele fazer com que acontecesse, né? Ali perto, o versículo 6 agora. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Glória a Deus. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora... Calma aí, gente, que eu tô lendo muito baixo, eu não tô conseguindo ler direito. Deixa eu pegar aqui. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Aqui no caso, vamos explicar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Jesus, ele pegou ali, pediu para os serviçais que estavam lá encherem os potes com água, encheram com água e ele transformou aquela água em vinho. E serviu ali para quem? Pro encarregado da festa, no caso eu acho que era a pessoa ali encarregada, né, pelas comidas, pelas coisas da festa. Serviu para essa pessoa e ele achou aquele melhor vinho que ele já tinha tomado, ele ficou feliz e entusiasmado, falou, nossa, vocês guardaram o melhor vinho pro final e eles gostaram demais, porque tudo que Deus faz no tempo dele é perfeito, tudo que Deus faz por nós é perfeito. Isso é muito bonito, saber que quando Jesus fez, ele fez algo perfeito, sabe? Ele fez o melhor do que ele tinha, pra... Mas enfim, tudo que Jesus faz é perfeito, é maravilhoso, e isso é visto ali, né? Quando ele faz a água se tornar o melhor vinho que aquele homem já tinha tomado toda a vida dele. Então ali Jesus faz o seu primeiro milagre de transformar a água em vinho em um casamento. Isso é muito, muito bonito. Terminando essa parte desses versículos, no versículo 11 diz: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele. Glória a Deus, aleluia.
O que deu pra gente entender com esse começo de leitura são algumas coisinhas que dá pra gente entender e levar. Eu quero muito que vocês entendam com esse começo aqui, antes da gente ir pra outra história que tem no capítulo 2. A primeira delas é que o primeiro milagre de Jesus, esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou aqui na Terra, que foi transformar a água em vinho em um casamento. Isso é muito lindo, gente. Não sei se vocês já ouviram essa frase de que Jesus ama casamentos. Isso é a coisa mais verdadeira que vocês têm que acreditar, sabe? Jesus ama família, Jesus ama casamentos. Isso é muito lindo e é notório quando ele resolve, quando ele decide que ele vai... Jesus ama casamentos, é isso, Fabrício. Oi, Fabrício. É quando ele decide que ele vai fazer ali o primeiro milagre dele num casamento, né? Isso é muito bonito. Então, fica aí, é muito importante lembrar que Jesus ama casamentos. A segunda coisa que dá pra gente aprender com essa parte é que Deus tem um tempo certo de agir. Lembra aquela frasezinha que eu falei com vocês, na repreensão que ele deu pra Maria? Com aquilo ali, deu pra gente entender que ele tem um tempo certo pra fazer as coisas. Então a gente pode pedir, a gente pode falar com ele, Senhor, faça isso, Deus, faça aquilo. Mas a gente também precisa entender que a resposta que ele vai ter pra nós é a mesma que ele deu pra Maria, sabe? É no meu tempo. É quando eu quiser. Então acalma o coração e confia, porque quando ele quer fazer, na hora que ele quer fazer, ele faz o melhor vinho. Isso é muito lindo, muito bonito. Próxima coisa que dá pra aprender é com os serviçais. Quando Maria fala ali, façam o que ele quiser, o que ele mandar fazer, eles fazem, eles obedecem o que Jesus manda fazer, eles fazem na hora, mesmo talvez ali na hora achando maluquice, o que esse moço tá pedindo pra gente encher, porque ninguém conhecia muito quem era Jesus ainda, sabe? Então, o que ele tá querendo que a gente encha esse treco de água? O que tem a ver? Mas eles foram lá, obedeceram e fizeram. Então, isso é muito importante, é um exemplo muito bom de obediência que nós também precisamos ter. Para que o milagre acontecesse, para que Jesus transformasse a água em vinho, precisou ter uma obediência ali, sabe? Então, para que o milagre aconteça na sua vida também, para que as coisas comecem a caminhar, para que Jesus transforme a água em vinho, precisa ter uma obediência. Então, é importante a gente também entender essa parte aí desta palavra, por mais pequena e muito direta que seja, dá pra gente ir tirando várias coisinhas de vários pequenos detalhes. Agora, gente, antes de eu continuar essa história, já pararam pra imaginar que loucura pro povo que tava ali naquela festa? Gente, que lindo, que lindo. Tipo assim, eu tenho pra mim que poucas pessoas souberam o que aconteceu, né? Quem soube mesmo foi Maria ali, os serviçais, Jesus, e acredito que soube o que ele fez ali, né? De transformar água em vinho. Acho que não chegou pra todo mundo da festa. Mas imagina que lindo, você vê lá os serviçais, por exemplo, que não conheciam Jesus, encheram o negócio lá de água e de repente não era mais água, era vinho ali dentro. E eles presenciaram o primeiro milagre de Jesus na terra. Isso é muito bonito, muito bonito. Deve ter sido uma experiência perfeita, deve ter sido assim, gente, deve ter sido muito lindo, deve ter sido maravilhoso. João capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Glória a Deus. Vamos falar sobre isso? Gente, que história boa, essa história é muito boa. Vamos explicar um pouquinho? Dar um contexto aqui mais ou menos? As pessoas, elas iam pro templo para fazerem ofertas ao Senhor. Então elas iam levar, a ordem era que elas levassem o melhor que elas tinham. Falei errado. O melhor que elas tinham.
Então, assim, as melhores ovelhas, pegar do seu pasto, pegar do que você tinha de melhor para levar como oferta pro Senhor, sabe? Tirar, imagina você, como deve ser difícil, tipo, você tirar do que você tem, você pegar o melhor para levar pro Senhor. É uma coisa muito linda, assim, sabe? Essa demonstração muito linda. Perdão, gente, hoje minha dicção tá péssima, mais do que já é. Mas enfim, isso é muito lindo. Só que o que as outras pessoas faziam? Elas iam na porta do templo para vender essas coisas. Então elas vendiam ovelhas boas, vendiam pombas, vendiam as coisas boas lá pro povo não precisar pegar do seu. Chegar lá, comprar e levar pro templo. Entendeu? Entenderam isso? Tipo, facilitou totalmente o evangelho. Facilitou aquilo de ter que pegar algo seu, tirar do seu para levar para Deus, sabe? Tirar o melhor que você tem. Então elas simplesmente não estavam ligando para adoração, não estavam ligando para nada, só começaram a vender lá na porta da igreja, igual aquele povo que vende caneta na frente das escolas para fazer o Enem. As pessoas iam lá, compravam e levavam pro templo sem se importar com nada de antes, sabe? Nenhuma história, nada, só levavam por levar. E aí o que acontece? Jesus chegando e vendo aquilo, ele se ira. Olha uma coisa muito bonita. Eu li uma frase esses dias, li pela internet, mas descobri que é de um livro que diz o seguinte: até a ira de Jesus é pelos motivos certos. Porque a gente pensa, Jesus irou, então Jesus pecou, mas até a ira de Jesus é pelos motivos certos. Jesus, ele estava ali se irritando com aquele povo e cobrando daquele povo não fazer aquilo, porque ele estava buscando pela santidade do templo, sabe? Ele estava... Peraí, gente, que vai sair o louvor aqui e vai entrar uma propaganda de novo. Perdãozinho. Enfim, ele estava ali buscando pelo melhor, sabe? O melhor da igreja, o melhor do templo do Senhor. Que eles estavam fazendo virar brincadeira aquilo ali, virar palhaçada. Tipo, eles não estavam ligando pra adoração, não estavam ligando pra nada. Só estavam indo lá pra ganhar dinheiro em cima de qualquer coisa. E aí, enfim, aí eu anotei essa frase, né, que até a ira de Jesus é pelos motivos certos. Ele queria restaurar a adoração verdadeira, ele queria restaurar aquilo, a santidade ali no local, que estava sendo simplesmente colocada de canto e o dinheiro estava na frente, porque eles estavam ali facilitando o evangelho, facilitando as coisas. Isso é muito, muito importante a gente falar. E olha que história, gente, a gente não consegue imaginar Jesus assim, não sei vocês, né, mas ele fez justiça, exatamente isso, nosso Deus é um Deus justo. E aí, imagina, Jesus chegando lá, brigando com todo mundo, tacando mesa pro lado e falando, ó, gente, que palhaçada é essa? Que é isso aqui que vocês estão fazendo? Entendeu? Tipo assim, vocês estão achando que isso aqui é brincadeira? Muito, muito legal, muito, apoio super, arrasou. Continuando a nossa leitura, versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então, assim, é muito importante a gente lembrar também ali que os discípulos que andavam com Jesus, eles estavam andando com Jesus há pouco tempo. Então eles não conheciam muito Jesus assim, sabe? Eles não entendiam muito bem, tanto é que você vê ao longo da história, a gente vai ver que muitas coisas que Jesus falava, eles não entendiam, porque Jesus falava por meio de parábolas, falava umas coisas meio estranhas, diferentes para eles não entendiam ainda. Mas a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, ali naquele momento, eles lembraram do que estava escrito, né? De que o zelo pela tua casa me consumirá. Então, mais uma prova ali de que, ó, ele é o Salvador, é ele. Então, aos pouquinhos, cada vez que a gente vai lendo, a gente vai percebendo que os discípulos, eles vão, mesmo sabendo que ele é Jesus, eles vão tendo mais provas, sabe? De, ó, é ele mesmo. Eles vão confirmando. Versículo 18. Ó, isso aqui é importante, ó. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como a prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus, aí ó, isso aqui, gente, Jesus ele estava falando dele mesmo, ele não estava falando do templo físico, ele estava falando dele. Destruam esse templo que sou eu, esse templo que eu vou levantar ele em 3 dias. No caso, ele estava falando sobre morte e ressurreição em 3 dias, compreendem? Só que o povo dali não entendia, os discípulos que estavam com ele não entendiam ainda, tipo, o que esse homem está falando? Ele tá falando dele mesmo, exatamente. Aí até que os judeus falam assim, ó: este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Então assim, as pessoas não entendiam o que Jesus falava. Só que aí, no versículo 21,
Ó, aí dá a explicação, né? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Aí o versículo 22, ó. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então aqui deu uma explicaçãozinha, né? De que depois que Jesus, bem lá na frente, vai contar, depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí os discípulos lembraram, nossa, lá no começo ele tinha dito aquilo, e agora que tá fazendo sentido pra gente. Olha que doido. Então, tipo assim, muitas coisas que Jesus falou só foram fazer sentido na cabeça dos discípulos que andavam com ele muito tempo depois, que eles foram ficar, nossa, então era isso que ele tava querendo falar. Nossa. Eu até anotei um pouquinho sobre isso, que eu anotei que às vezes Deus, ele vai fazer e falar coisas sabendo que a gente não vai entender no momento. E ele, tudo bem, ele não quer que a gente entenda no momento, porque lá na frente vai fazer sentido. E aí a gente vai ficar, é isso. Era isso que ele tava querendo dizer. Eu vou ler pra vocês o que eu anotei. A hora certa para entender, foi o título que eu anotei, né? Aí eu coloquei, os discípulos tinham acabado de conhecer Jesus, então era muito difícil entender o que ele falava. Mas esses versículos mostram que na hora certa faz sentido. Ele fala e faz coisas agora para você entender e crer mais pra frente. Então assim, às vezes você não compreende algumas coisas que foram faladas, mas às vezes você não entende agora, mas vai fazer sentido lá na frente, sabe? Vai começar a encaixar, vai fazer sentido as coisas, então acalma, peça direcionamento e espera. No momento certo vai dar certo e vai fazer sentido. Vamos finalizar agora. Ó, aí diz, né, que os discípulos lá na frente, eles lembraram, nossa, aquilo lá no começo era isso que ele estava querendo dizer. Aí vai lá o versículo, no mesmo versículo 22 diz que eles creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Lá na frente, eles creram novamente por lembrar de algo que ele tinha falado lá no passado. Aí, ó, versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Presta atenção nisso aqui. Muitos viram sinais e creram no nome de Jesus. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Olha só. Não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, assim, muita gente viu os milagres que Jesus fazia, muita gente aplaudiu ele, falou, é isso aí, vamos, mestre. Muita gente foi curado por Jesus, muita gente viu e ouviu muita coisa que ele fez. Mas ele sabia, ele conhecia os corações daqueles que realmente estavam ali com ele, sabe? Daqueles que realmente acreditavam, criam nele de todo o coração, porque ele conhece os nossos corações. Foi uma coisa que eu anotei aqui, Jesus conhecia o coração deles e conhece os nossos corações. Então, ó, coisas muito importantes sobre essa história, essa segunda história do mesmo capítulo, é que, deixa eu abrir aqui, onde eu anotei, já falamos, né, sobre a hora certa, o momento certo, e a gente falou sobre a hora certa para Deus agir lá na primeira história, e agora falando sobre a hora certa para entender, porque às vezes Deus tem a hora certa para fazer em nossas vidas, mas mesmo assim a gente não entende. Então a gente também tem uma hora certa para entender o agir dele em nossas vidas. Aí, dessa segunda história, a primeira coisa que eu notei é que devemos ter cuidado com a santidade na casa de Deus, reverência com a casa de Deus. Era o que o Léo tinha falado. Hoje em dia é muito comum a gente ver em algumas igrejas isso deixado de lado, sabe? Principalmente o cuidado com a reverência na casa de Deus. Isso é uma coisa muito, muito forte, muito pesada, que tem pessoas que simplesmente não ligam, pessoas mexendo no celular no meio do culto, ignorando o que está acontecendo, conversando muito na igreja, e conversa, vira pro lado, conversa, vira pro outro, conversa, sabe? Não para ouvir a palavra, para prestar atenção no culto, para entender o que está acontecendo. Enfim, muitas coisas que simplesmente são deixadas de lado, ignoradas. Acontece muito, Ana, muita coisa, acontece demais. Próxima anotação que eu anotei sobre isso é que Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas intenções, os nossos corações. E já que falamos de que a gente precisa ser cristão aqui, é que não adianta a gente estar lá na igreja, cantar, pregar, adorar, tá lá com as mãos estendidas e o coração vazio. Não adianta a gente dizer que ama Jesus, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu faço isso, eu leio a Bíblia. Se você não ama Jesus verdadeiramente, se você não conhece verdadeiramente, se você não anda lado a lado com ele,
sabe? Não adianta, porque Ele conhece os nossos corações. Então não adianta você abrir a sua câmera, postar um vídeo fingindo o evangelho falso, não vivendo o evangelho verdadeiro, se o coração tá longe de Cristo. É isso. Então assim, não adianta brincar com Deus. Não adianta. Fica aqui um recado pra você, tá vendo? Não adianta achar que Deus não tá vendo, que Deus não tá ouvindo, que Deus não vai ligar, sabe? Ai, não, tá tudo bem, depois eu peço perdão. Não adianta. Deus conhece o nosso coração e as nossas reais, as nossas verdadeiras intenções. Então, enfim, fica aí. Esses recados foram essas as minhas anotações. Foi capítulo 2 completo.